Bom dia, pessoal. Bom dia, Bismarck. Bom dia, E aí, João. Bom dia, cara, Leandro. beleza? Tudo ótimo, cara, graças a Deus. Começando aqui a sétima reunião do Impulsiona, né? A sétima mentoria. Vamos embora hoje com ele aqui, o Bismarck. Bismarck, fala um pouquinho de você. Como é que foi a sua trajetória? Como é que tá a Anitta? Como é que estão as coisas? Como é que foi para você É. chegar até aí? Beleza, então. Então, é pra falar a versão resumida ou... Aqui você tem tempo, gente. Aqui fique à Ah, vontade. tranquilo, Você que então. manda aqui. Eu vou almoçar bem pra depois, então tá de menos. Vamos lá. Acho que, não sei se tinha falado já, se vocês sabiam, mas eu comecei estudando, assim, de buenas, e nunca fui muito de estudar. Gostava muito era de, sei lá, jogar bola no meu prédio. Que ótimo E era exemplo. motivação. Então, desde criancinha eu não gostava nem um pouco de estudar. Assim, eu era bom, só que por eu ser bom, aprender as coisas rápido, eu não estudava. Pensava só, tô aqui de boa, passei. E, tipo, como criancinha não tinha muito por que estudar. Aí, quando chegou na quinta série, abriu as vagas para a turma olímpica, que iam ser decididas por causa das notas do terceiro bimestre. Só Tu que estudava aí, onde, Bismarck? lá no FB, eu comecei no Na FP, FB. né? Nossa. Isso. Lá no FB tinha a turma olímpica, aí eles chamaram para a turma olímpica, né? Aí, agora, como era quando eu do terceiro bimestre, teve uma provinha lá de português que eu me lasquei, assim, em banda, porque eu era muito ruim em português mesmo. Daí eu não fui chamado para a turma olímpica. Só que aí eu decidi fazer o teste mesmo assim para a turma olímpica. E não passei. Aí chegou na sexta série, eu fiz de novo esse teste, não passei de novo. Sétima série do mesmo jeito. Oitava série, do mesmo jeito, para entrar na nona série olímpica, né? Foi do mesmo jeito, eu fiz o teste de novo, não passei. E eu fiquei, caramba, eu acho que esse daqui não é pra mim mesmo, não. Se nem pra turma olímpica eu tô conseguindo ir, é isso. Só que, por alguma curiosidade do destino, eles abriram uma segunda turma olímpica, pra chamar mais gente, ao invés de ser só pelo teste, porque pelo teste normalmente passava 5 pessoas. Aí eles abriram uma outra turma olímpica, e então abriu vaga pra caramba. E eles decidiram chamar as pessoas mesmo, por nota. Aí eu acabei sendo chamado, deu tudo certo. E daí eu comecei a chegar lá na turma olímpica. Aí a galera até me zoava, porque eu era de turma integral. Aí eles ficavam tipo, de turma integral, então não sei o quê, blá blá blá, que eu não sabia muito. E, tipo, realmente no começo não sabia tanto assim. Minha primeira prova de matemática eu tirei 4,7. Caramba. E eu falei, cara, eu tô. Não, eu vou fazer isso daqui dar certo, eu vou estudar o máximo possível. Cara, sei lá, pegava todas as apostilazinhas que a professora dava lá na série, mano, fazia tudo, tudo. Estudava do jeito que eu podia, estudei louco. E primeira prova, assim, eu acho que eu tirei 7, saca? E, pô, pra mim foi uma melhora louquíssima. E no final do ano eu já tava, sei lá, no terceiro bimestre, tava tirando 9 na prova já. Uma Caramba. prova que eu comecei tirando 4. E quando chegou no final do ano, pro ensino médio, abre as turma ITA e turma São Paulo, né? Daí eu tava entre os 25 melhores das duas turmas. Eles me chamaram pra turma São Paulo, só que eu queria turma ITA. Mas do mesmo jeito eu fui pra turma São Paulo e pensei, bora ver aqui como é que vai ser. Não vou nem pedir não pra ir pra turma 8. Vamos ver como é que vai ser aqui. Com 2 semanas de aula, descobri que eu odiava filosofia e sociologia. Nas 2 primeiras semanas de aula eu fiquei... É porque o professor, ele obrigava você a trazer a apostila. O que é o normal. Só que eu sempre esquecia. Aí eu tava ficando sugado já, porque eu já não gostava muito da aula dele. Eu fiquei sugado demais. Falei, cara, eu não aguento mais isso daqui. Pelo amor de Deus, alguém me tira dessa turma. A galera também não era tão empenhada quanto eu, no sentido de, tipo, ir para São Paulo. Por algum motivo, a turma São Paulo. A maioria das pessoas não quer ir para São Paulo para fazer o USP Unicamp. E eu fiquei muito bugado na minha cabeça, porque eu pensava que todo mundo ia querer. E a realidade é que ninguém queria, basicamente. Daí, cheguei na coordenação, fui lá para a coordenadora e falei, era Patrícia na época. Patrícia, pelo amor de Deus, me tira, me tira dessa turma, eu quero muito ir pra turma aí. Me socorre, me Cara, socorre. não, então, aí ela, não, pode ficar tranquilo, bora ver o que a gente pode fazer. E nesse primeiro bimestre do meu primeiro ano do ensino médio, eu comecei a assistir aula da turma São Paulo e da turma EITA para me adaptando para quando eu chegasse na turma EITA. Então, eu assistia aula de manhã na turma São Paulo, almoçava no colégio e assistia aula da turma EITA. Aí nisso eu ficava das
de manhã lá no colégio das 8 às 12, 7 às 12 tendo aula, e depois 1h30 da tarde até geralmente 6h30, 7h30 da tarde, voltava para casa, nem estudava. Porque, enfim, cara, teve o dia todo de aula, né? Pra você jogar bola, não tem isso não. Então, chegava lá em casa e ia, sei lá, conversar no WhatsApp, ia dormir, porque não aguentava mais. Total. E, cara, foi até interessante, porque eu nem precisei estudar muito individualmente nessa época aí, porque, por exemplo, história, eu vi a história da turma de São Paulo, que era mais aprofundada, e de tarde eu tinha aula de novo na turma ITA, sendo que um pouquinho mais resumida. Então, eu tinha aula e revisão o tempo todo, então meio que não precisava estudar em casa. Mas foi um período, assim, bem difícil de adaptação, e aí eu mudei pra turma ITA e comecei a estudar. Na hora que eu cheguei na turma ITA, já sabe, a galera zoando, tipo, ah, caramba, eu quero ver da turma São Paulo, mano. Não deve saber muita coisa. Só que aí chegou no final do ano, eu fui chamado lá pro vestibular, e normalmente eles chamavam os melhores da turma. Aí eles chamaram 2 pessoas nesse ano aí para fazer o vestibular. Eu era uma delas. Caramba. Não, assim, foi uma. Eu comecei mais ou menos tranquilo, acima da média já fazendo as provas, e aí continuei melhorando. Mas tudo isso foi fruto de muito esforço, porque realmente, assim, eu estudava até onde eu aguentava. Eu sabia meus limites, um pouquinho dos meus limites já. Eu estudava até onde eu aguentava e tava, putz, eu vou fazer dar certo. Tanto que tinha um professor, o tio Judson, que tem até um memezinho dele na internet, que é É o o do do Tchan Teatão. Tchan. É isso, de Tatona. Que, cara, ele te passava trabalho semanal que ninguém conseguia fazer. E o primeiro trabalho dele que eu fiz, eu consegui fazer metade de uma questão. Quando, assim, só, tipo, uma pessoa tinha conseguido fazer uma questão completa e eu tinha conseguido fazer metade. Então, assim, é uma dedicação, o máximo que eu tava dando lá pra turma pra realmente conseguir fazer a diferença, sabe? Quando chegou no meio do ano, eu comecei a desvirtuar um pouquinho, porque começou a aparecer a Olimpíada, e eu fiquei, caramba, a Olimpíada é massa, né? Eu nunca tinha feito Olimpíada na vida, e eu tinha recebido um bronze na OBA, que me levou pra seletiva. E eu tava indo bem na OBF, comecei a fazer YPT, e comecei a pensar, putz, esse negócio de Olimpíada é legal, né? Bora ver no que dá. Para YPT, minha equipe foi chamada para a equipe nacional do próximo ano, e para a seletiva eu continuei fazendo as provinhas. Aí chegou no segundo ano, fiz toda a seletiva de. Toda não. Eu fui para Barra do Piraí, na astronomia. Eu fui um lixo, eu fiquei em 11º de baixo para cima. Foi péssimo, acho que fiquei em 112, sei lá. E passa, tipo, 30 pessoas. Não, mas Aí. tu já tava lá, né? Você tava entre os 130 melhores do Brasil, né? Aí na YPT também, a gente, assim, foi horrível a nossa participação. Foi a primeira vez que a gente participava, a gente pulou de paraquedas lá, não tinha nem noção de como funcionava a Olimpíada. Aí, que era uma Olimpíada de Física que se faz umas apresentações, tipo, como se fossem uns artigos, e aí depois se apresenta numa discussão física mesmo. Daí, putz, por causa das Olimpíadas, eu comecei a ver o application como um negócio que poderia ser interessante para mim, sabe? No segundo ano, putz, fiz de novo seletivo de astronomia, YPT de novo. Chegou no terceiro ano, participei da YPT mais uma vez. Dessa vez a gente ficou em 7º lugar da Olimpíada, que a gente ficou com medalha de bronze. As 5 primeiros vão para a internacional. Aí não deu, foi bem por tiquinho mesmo que a gente não foi. Caramba. Na seletiva de astronomia, mais uma vez foi bem por tiquinho também. São 10 vagas para ir para a internacional. Fiquei em 12º nesse ano. Tava numa Caramba. época. Aham, nossa, foi um baque. Isso no terceiro ano, né? Já. Isso daí foi um baque muito grande, porque na época eu tava com algumas coisas pessoais, aí estava atrapalhando meu rendimento, e era tipo problema vindo de todo lado. Então, só Pode de ter crer. ido para essa parte assim, para essa fase da seletiva, eu já considero que já foi uma vitória muito grande, porque eu realmente assim precisei. Não sei como é que eu aguentei aquele ano, para falar a verdade. Pra você ter ideia do quanto eu tava mal, assim, minha astronomia já começou para astronomia que eu não passei, sendo que era a minha Olimpíada principal. Eu era muito bom em observação de céu, e todas as provas de observação de céu eu fui um lixo. Na prova teórica também fui muito mal. E nas Caramba. provas de application, putz, no SAT,
eu tirei, assim, uma nota medíocre, sabe? Uma nota que é bastante para você passar em uma universidade qualquer dos Estados Unidos. No meu TOEFL, eu não tirei nota bastante também, para, tipo, ter um nível de proficiência bom para as universidades, que normalmente é 100. Minhas essays também não estavam muito boas, minhas redações. Então, assim, no meu primeiro ano de cursinho, na hora que chegou os resultados, eu já estava turma EITA de novo. Não me surpreendeu muito quando eu fui rejeitado em todas que eu apliquei. Eu passei em duas, que eram universidades públicas, só que elas não dão bolsa, então, mesmo que nada. Aí todas as outras eu fui rejeitado. Eu apliquei para 13 e fui rejeitado em 11. Esse resultado, não foi, obviamente, não foi nem um pouco surpreendente, porque do jeito como eu tava, sabe? Obrigado. Mas, enfim, consegui superar essas coisas. E aí, eu suguei de FB na época, mas não significa que seja um colégio bom, é porque eu tava desde de criancinha lá. Então, assim, às vezes você precisa realmente mudar um pouquinho de ambiente. Aí eu fui pro Ari. E no Ari, putz, eu acho que eu me encontrei em termos de turma ETA, sabe? Porque tinha lá o Alves, o Kesley na época, e a Thalita, mano, incríveis demais. E por algum motivo, mesmo estando de turma ETA, eu pensei, cara, eu vou tentar seletivo de anatomia de novo, assim, só pra frescar mesmo, porque eu gosto da viagem. Aí, na hora que eu cheguei na viagem, lá de Barra do Piraí, eu fiquei em primeiro lugar. Caramba, que Aí massa, eu velho. pensei, caramba, fiquei em primeiro lugar aqui do nada, será que dá certo para ir para internacional? Vamos ver. Eu continuei fazendo a seletiva e na hora que chegou o resultado, eu fui para Latino-Americana. Que E, massa, velho. nossa, foi uma experiência incrível, assim, inesquecível. Por mais que eu estivesse no cursinho, estudando para a universidade aqui no Brasil, foi uma experiência que valeu muito a pena. Conheci muita gente legal, de novo, professores muito bons também, me aprofundei muito nas coisas, sei lá, tava, mesmo com a rotina do cursinho, mano, eu ia lá pro UFC pra fazer observação pública lá, sabe? Caramba, massa, velho. Aham, tipo, tava lá no meio da aula e o Orisvaldo, né, não sei se você chegou a conhecer, ele foi pro MIT, ele era do Ari também. Eu chegava, Tô bora lá ligado. Já ouvi falar dele já. Ele é muito gente boa, cara, ele é um anjo. Eu chegava, bora lá pro observatório, bora então, hoje vai ter observação, bora. A gente saía no meio da aula e é isso. Focado, focado. Focada demais. Não, com ela do Marcelo Oliveira pra assistir. Tava bem tranquilo, né? E desbora pro observatório. Daí, pois é, ele foi lá pra Latino-Americana, putz, foi sensacional. Na Olimpíada, ela peguei uma das melhores provas, que foi a de céu. Eu peguei o top 1 geral. Massa, velho. Parabéns. Valeu. E como eu tava estudando para a Olimpíada também, quando eu estudava pro ITA, aconteceu o óbvio. Eu não passei para a segunda fase nem do ITA nem do IME. Cara, nesse primeiro ano de cursinho, uma das últimas provas que eu fiz de simulado de matemática, eu cheguei a tirar 0,6. Caramba. Em física, que era a minha melhor matéria, o último simulado que eu tinha feito, eu tirei 4. Que eu tirei 0,4 em todas as questões da prova. Da uma questão 10, eu só fiz um parcial, assim, de tudo. Redação, nem se fala, porque tinha entrado um corretor novo lá, que ele era meio sanguinário. Tinha tirado 3. Então, assim, você vê que minhas notas não estavam nem um pouco boas e isso refletiu no vestibular. Mas uma coisa já que eu quero pontuar aqui desde o começo, que é bem interessante, eu tirava nota péssima em química, e eu pensava, caramba, não sei nada de química, nada. Mas eu fiz FUVEST nesse ano também, e eu acertei todas as questões da primeira fase do provão, em química. É uma prova infinitamente mais fácil. Mas percebe que não é o simulado que ele vai ditar tudo que você sabe sobre uma determinada matéria. Eu pensava, putz, eu não sei nada aqui em química, sendo que na hora que eu fui fazer FUVEST, putz, parecia que eu sabia direitinho as coisas. Começou o segundo ano de cursinho. Beleza, tô lá na salinha pequena, só diversão, a galera é meio quietinha, não tinha mesmo os memes da galera da turma grande, porque era onde estava a galera que já estava antes no Ari. Não sei se ainda tem a salinha pequena ou são, tipo, duas salas grandes. Eu não A sei gente direito tá como. na 407 no auditório agora. Ah, de Buenas. Pronto. Isso. Pronto, só explicando pro pessoal, a tormenta do Ari é muito grande e não cabe todo mundo numa sala, assim. Como a gente tem aula gravada, precisa em tese de uma sala para isso, né?
A gente tem duas salas lá, uma sala que é mais quietinha assim e tal, e outra sala maior, que o pessoal te pergunta mais, interage mais. Eu tava na sala quietinha. Daí, uma bela semana, começa a aparecer umas notícias a mais sobre a China, né? Que tava tendo algum surto lá. E a galera começou a ficar um Bem pouco de boas, assim, né? No bem de meio. boa. Chegou o tio Léo na sala, que era o nosso coordenador, e mandou tá tendo esse negócio aí de Covid, então não sei o que, a gente tá vendo aí se vai ter uma paralisação, mas deve ser coisa rápida, não vai dar muito problema não. Todo mundo, 15 dias. top. Outro dia chegam falando que vai durar 15 dias, e a gente, beleza, volta para casa, não volta pro colégio o resto do ano inteiro. Mas, Caramba. por incrível que pareça, ter ficado em casa foi um negócio que fez muita diferença na minha vida, porque eu me aproximei muito da minha família, Massa, e velho. em relação a estudar, eu acabei tendo o privilégio de ter um ambiente tranquilo em casa, que não foi a realidade da Com 99% das certeza. pessoas. E, sei lá, eu lá com o meu computador, mano, eu não vou mentir, em 2020 eu mais estudei. O que eu fiz muito foi assistir aula. Eu assisti a aula, sei lá, de quando eu acordava até dormir, e de exercício, cara, eu acho que eu só devo ter feito, assim, do, de complexos e polinômios, que vocês sabem de quem é a matéria, Não, é do Luizão, e depois dele de... faria. Isso. E depois de física, que era do João Paulo, assim, que foi fazendo questão do ITA passado. Só fiz questão, muita questão de prova mesmo. Ficava simulando todo final de semana, no sábado, prova do MIME. Chegou um momento que eu parei de fazer simulado do Arim. Era mais porque, sei lá, eu não gostava muito da prática que tinha de fazer em casa, lá do jeito que eu tava, então eu acabava pegando outra prova passada para fazer. Eu corrigia, eu assistia mais aula. E comecei a estudar assim de madrugada, sabe? Não sei se ia ser o melhor jeito, mas era o que eu tinha na época. Eu ficava estudando até umas 3, 4 da manhã, dormia até umas 10, 11. Era um horário muito flexível em caso da Acho que é um horário pandemia. confortável ali, um ritmo confortável é Facebook. É, comecei a fazer isso. Eu gostava muito de dormir, então eu ficava nisso daí. Chegou no final do ano, eu fiz fracassada prova passada pra caramba. Muito prova passada mesmo. Chegou no final do ano, eu fiquei a 0,2 de passar. Caramba. É. Mas, assim, por mais que eu tenha falado, eu estudei pouco, cara, do que eu assisti de aula, não tá no papel. O que eu assisti de aula e fiz prova, não tá no papel. Eu fiz o máximo de exercício que eu podia de prova, mas agora, assim, estudo individual, pegar para ler teoria, eu fiz muito pouco mesmo. Realmente fiz metendo o gaga que a gente fala, né? É... Gaga insano. Aham, exatamente. Para estudar direitinho em prova mesmo. Peguei muita experiência de prova, mas, assim, de teoria, o básico, direitinho, eu não estava muito bem formado, justamente porque eu já estava indo para o avançado direto. Então, meu primeiro ano de cursinho, quanto segundo, eu já estava pensando, não, já tenho a base certeza e bora para avançado aí. E acabava que algumas coisas realmente, assim, faltava aprofundar mesmo, porque foi o tiquinho que faltou, sabe? Em redação, eu tirei 6,5, eu achava que eu podia ter tirado mais na época se eu tivesse feito mais redação. Física era a minha melhor matéria e foi o que fez com que eu não passasse. Então, Caramba. foi o que eu fiquei um pouco chateado na época. Eu tirei 4,7 na prova também. E eu fiquei um pouco baqueado, porque, sei lá, a prova de Química foi a mais difícil que teve dos últimos anos, em 2020. E eu tinha tirado 5,6, que foi uma nota, assim, alta pro Notão. padrão da época. Aham. Notão. E eu não sabia Química. Eu falei no começo, eu não sabia Química. E nesse ano eu estudei só assisti aula de Química, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E do nada fui bem. Só que em física, por um vacilo, assim, eu saí uma hora antes de terminar o tempo de prova, por vacilo puro, porque eu não quis Caramba. revisar, eu pensava que estava de boas. Eu pensei, caramba, a prova desse ano de física veio mais fácil, né? Loucura. Quando eu fui ver, Caramba. eu caí em todas as pegadinhas da prova, me lasquei insano. Quando chegou lá, eu não passei por 0,2. E assim, o baque de você não passar por bem pouquinho, eu acho que talvez seja até maior do que você não passar por muito. Com Porque você fica, certeza. caraca, eu podia estar lá se fosse se eu tivesse revisado essa questão aqui, que era uma das questões lá que eu sabia fazer e foi por detalhe puro, eu ganhava um ponto a mais e passava. Então, assim, Caramba, velho. nesse ano aí eu decidi, cara, quem sabe eu
se eu mudar aqui um pouquinho de ambiente, já que eu vou ficar, não sei se eu vou ficar em casa, eu vou sair, bora pro poliedro. Aí eu comecei a fazer o poliedro com o Ari Online. Eu tava em dois cursinhos Entendi. diferentes. Daí acabei ficando em casa mesmo, assisti a aula do poliedro online, inclusive, e assisti a aula do Ari Online. Então, basicamente, fiz o online dos dois cursos. Mas E aí aí, tinha qual o melhor? material. Fala pra gente. Cara, então, sobre os cursinhos que eu fiz FB, Ari e Poliag. Para mim, todos são sensacionais, todos têm as suas partes que são diferentes. O FB, por exemplo, ele acaba te sugando um pouco mais no sentido de deixar a prova é infinitamente mais difícil do que o simulado. O Entendi. Ari é bem mais difícil. E o Poliag, na minha visão, às vezes é um pouquinho mais difícil, às vezes é um pouquinho mais fácil. Entendi. Acaba meio que oscilando ali no equilíbrio. Vai da sua opinião de cada um. Se você acha que é melhor treinar algo para muito mais difícil, para chegar lá na hora e pegar algo que é mais fácil, se sentir confortável, show. Se você acha que o equilíbrio é top, show também. Nesse ano de poliedro, eu tirei para tirar assim muita base. Eu sabia que o básico da maioria das coisas eu já sabia, mas do mesma forma eu falei, cara, eu vou estudar de novo. É isso, se ela pegava o livrinho Certíssimo. lá normal do poliedro, que era o mais básico mesmo. A galera até justamente ficava lá falando, chama eles de mortais. Eu acho completamente nada a ver. Caramba, Chama, então mortais é porque, tipo assim, tem os é, mortais e tem os deuses. Ah, beleza. isso. É tipo isso. Eles falam, os mortais aí, nem vou fazer, então não sei o quê. Sendo que eu parava e pensava, cara, independente de eu já ter a base nisso aqui ou não, Dante, eu vou fazer. Eu vou seguir o que os professores estão falando. Fiz. Confio no processo, né? Eu cheguei a confiar nisso daqui e vai dar certo, eventualmente. Continuei fazendo as coisas, chegou no final do ano. Eu tirei boas notas, passei no IME e no ITA. Sendo que tem Massa. até, por algum motivo, na hora que eu fui ver o resultado do IME, eu decidi gravar. E tem lá um momento que eu percebo que eu passei. Aí pode falar palavrão, né? Claro. Pode, pode. No vídeo, eu tô olhando assim pra tela do computador e tô estático falando, cara, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Porque não tinha. Só aparecia lá em cima um ticketzinho lá do IME falando aprovado. E pra mim isso nunca tinha acontecido, nunca tinha sido aprovado no vestibular que eu queria de fato mesmo. E na hora que eu olhei, tinha lá aprovado, eu fiquei, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Eu fiquei tentando clicar pra ver quais eram as minhas notas, pra ver se realmente tinha passado, e eu tinha. E eu fiquei, caralho, nem fudendo, nem Caramba. fudendo. E comecei a gritar, eu pulei em cima do meu irmão, comecei a chorar. E comecei a chorar alto, porque eu nem esperava isso. Aí, quando eu tinha tido a prova do ITA no ano passado, eu tinha passado mal no segundo dia de prova. Eu não tinha conseguido comer direito no café da manhã, cheguei lá no dia da prova, assim, faltando 5 minutos para entregarem as provas, eu comecei a sentir refluxo. E Caramba. eu pensei, caramba, preciso comer alguma coisa. Eu olhei pro meu biscoito, na hora deu vontade de vomitar. Eu pensei, Caramba. fodeu. Eu tava com dor de cabeça, com muita fome, passando mal lá, de máscara ainda, e respiração lá de família. Aí eu, cara, bora lá, concentração, bora ver o que dá para fazer. Vamos lá. Passei a prova toda passando mal. Chegou na prova de redação, tava com a dor de cabeça a mil, tentando escrever o máximo que eu podia. Eu não sei como é que eu não rasguei a folha de rascunho da prova, porque eu apaguei, sem brincadeira, umas 20 vezes. Caramba. Um, e 20 vezes apagando projeto de texto, que eu tô falando. Entendi. Não era nem, tipo assim, corrigindo teu É, rascunho certo, já. não, era corrigindo projeto de texto mesmo, que eu tava perdidaço, assim. Tinha repertório pra caramba, sendo que na hora que eu cheguei lá na hora, deu branco. E eu, cara, bora usar a criatividade, inclusive The Boys, pra minha Ó. contextualização. E, cara, realmente ficou bom. Eu não sei como, mas ficou bom. Nem por causa da contextualização, porque contextualização desse tipo, tá tranquilo, não tem problema. Mas Aham. foi assim, por causa da dor de cabeça. Por algum motivo ficou normal. E na hora Entendi. que, do dia do resultado do ITA, tava bem esperançoso, porque tava, cara, eu passei mal, eu já tava com tudo pronto pra ir pro IME, basicamente, só faltava comprar passagem pra ir pro Rio. E eu tava, cara, não sei, acho que não vai dar em nada, não. Chegou 9 horas da manhã, a galera começou a falar. Já tinha um bocado de gente que tinha recebido a ligação, inclusive amigos meus. Chegou 9h30, não tinha recebido nada. 10 horas, falaram que, putz, acabou as ligações, hein, galera?
Não, já deu aqui, eu acho que já chamaram todo mundo. Caramba. Me falaram que acabaram as ligações. Aí eu falei, ok, próximo ano tamo aí de novo. Ou vindo pro IME, Timidão, né? né? É, eu tava muito indeciso ainda. Daí, desde 7, eu acho, não foi desde 17, chega uma ligação com o DDD 12. Do nada. Eu tava assistindo, acho que TikTok lá na hora. Do nada apareceu a ligação com o DDD 12. Mano, eu acho que eu nunca atendi uma ligação tão rápido na minha vida. Eu só cliquei lá na hora, cara, eu tava na minha cama, depressivo lá, tipo, de pijama, careca, porque eu tava louro, né? A gente ficando careca, porque, pelo amor de Deus. Quando eu atendo, foi ligação por vídeo a minha. Caramba, Tinha velho, que uma, massa. exato, tinha uma moça lá que ela tava com a farda da aeronáutica e ela já começou perguntando: opa, tudo bem, você é o Bismarck? Aí nessa hora eu já tava chorando. Não, moço, não sei, eu sou sim, o Bismarck. Não, você tá de brincadeira comigo, né? Aí ela, não, tô de brincadeira não, a gente tá ligando aqui do ITA, cara. Quando ela falou, a gente tá ligando Caramba, aqui do mano. ITA, eu comecei a chorar. Eu fui correndo pra minha sala pra saber meu irmão de novo. Curiosamente, que nem foi no IME, só meu irmão tava em casa nessa hora. Aí eu falei, com licença, senhora, só abraçar aqui meu irmão, que eu já falo com você. Eu abracei ele, tava lá chorando. Ela pediu para confirmar as informações, e-mail e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Confirmei lá com ela. Foi a Tenente Casca, que ela, inclusive, parte da divisão de assuntos estudantis aqui do ITA, que a gente tem muito contato com ela. Massa, velho. E Oh, que aí, legal, né, mano? nossa, a ligação foi um momento inexplicável, cara, porque como eu estava em casa, estudando sozinho, sim, eu tinha minhas notas, mas não adiantava ter minhas notas se eu não tinha a mínima ideia se aquilo dali era uma nota boa ou uma nota ruim. Porque, enfim, eu estava sozinho em Total. casa e não tinha contato com ninguém. Então eu não fazia a menor ideia se eu estava com uma nota boa ou uma nota ruim. E quando chegou lá a ligação, foi realmente um momento de surpresa total. Que eu não estava me esperando nem um pouco e do nada tinha dado certo. De um momento para o outro, eu estava vendo minhas passagens para São Paulo, para outro dia, Caramba. e revendo meus exames médicos de novo, então não sei o que, vendo como estava de tudo direitinho. E agora, em vez de me preparar para um local de praia quente, estou me preparando para um lugar frio. E aí, sensacional, porque eu tenho um primo que mora aqui no CTA, ele é da 12. Ah, que massa, velho. Então agora ia ter suporte do meu primo que mora aqui. Conhecia mais gente que estava vindo para cá pro ITA, então, putz, show demais. Cheguei aqui em janeiro e é isso, sobrevivendo até agora aqui. Que massa, velho, que massa. Pô, eu lembro da história da ligação aí, tu disse assim, vamos lá já, tá ligado? Tipo, pô, no passeio. E a galera te ligar lá, tipo, Aham, de novo, tá ligado? Pô, muito legal, velho. Muito legal, foi muito feliz. E sim, aí? Então, segunda. Pronto, foi o Saulo que tinha levantado a mão aqui. sim, E aí, Saulo, tem que, acredito. qual é a sua pergunta? Pode abrir o microfone aí, fica à vontade. E aí, pessoal, bom dia. Beleza? Bom dia. Oi, Tranquilo, Saulo? beleza? É o seguinte, pô. Ele falou que tinha ido para o poliedro, né? Aham, E ele citou os mortais. Eu queria perguntar se ele chegou a estudar pelos mortais. E se sim, eles são bons, alguma coisa assim. cheguei. Cara, se tá lá, eles têm um negócio que é tipo um guiazinho de estudo, sabe? Eles têm um guiazinho de estudo, no caso. Os professores que colocam os mortais às vezes. Em física, eu sabia que eu já era muito bom. Assim, não sendo arrogante nem nada, mas é porque eu estudei física no meu ensino médio todo e cursinho todo. Então, se eu não fosse bom, eu estaria de sacanagem comigo. E que é Mas, autoconhecimento, né? Tem isso não. autoconhecimento. Você precisa disso durante o cursinho. Mas química, cara, eu não era muito bom. E no guia de estudo tinha falado lá para fazer os mortais, e eu ia mesmo, eu fazia o guia de estudo todo. Chegou um momento no final do ano que eu sabia já o que poderia ser repetitivo ou não se eu fizesse o mortais todo. Inclusive no guia de estudo o professor colocava isso. Mas, cara, era um ótimo material, me ajudou pra caramba, muito mesmo. E eu peguei a base que eu precisava, peguei o aprofundamento que eu precisava depois, e é isso. Tranquilo, assim. Foi um material que valeu Ou, a pena. no caso, tipo assim, os mortais, tipo de química, eles são para base e, tipo, meio que um pouquinho de aprofundamento, né? São 4 capítulos. Cara, eu. 4 livros, no caso, né? Mas, assim, pelo que eu lembro, eram 4 livros. Cara, para mim, base.
base mesmo. Mas tem a parte de físico-química, por exemplo, era aprofundamento porque tinha questão do ITA de 2017, então era muito recente. Total. Mas Beleza. fechou, assim. Muito obrigado, Pra então. mim, é tipo, se você tá em um cursinho, faça os materiais do seu cursinho. Por exemplo, se você tiver no Ari, e o professor falar, faça os materiais, faz tais materiais, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, eu... você acaba pegando muito livro por fora e tal, não sei o quê, você acaba se perdendo um pouco. Sendo que, se você for ver, no próprio material do professor já tem questão desse livro, sabe? E as questões que você precisa fazer. Uma coisa que eu sou muito contra é pegar livro peruano, por exemplo. Porque livro peruano, pra mim, já começa que eles são muito ruins. O que tem de gabarito errado naquele trem não tá escrito no papel. Mas, assim, você tá no começo do cursinho e tal, não teve muita vivência ainda de cursinho. Você pensa, quero pegar um tópico de física, quero pegar uma física clássica. Putz, cara, não vale muito a pena. Mas, o cara falou... Ah, Bruno Pimentel aí falou que então, na mesma sala que eu, sim, eu tava com a camisa que tinha meu nome atrás, que eu tinha levado a camisa da seletiva de astronomia, da Internacional. Que, não sei, eu achava ela bonitinha, eu gostava de Pra levar ela. intimidar, né? Pra intimidar. Chega Não, lá, olha aqui. não, no meio do Fala, IME fala do lá, nervoso da sala. no meio do IME lá, eu tava com a camisa branquinha lá da aula A. Eu, nada a ver, a astronomia lá dentro. Eu Mas, lembro que o João tinha ah, levantado a mão também. Não, se você vai falar, pode ficar à vontade, João. sim. Então, é sobre isso daí, tipo... pega o material do seu cursinho, sabe? Você tá no Ari, tem as apostilinhas pequenas lá, então não sei o que, é do Derek. Putz, faz o que o Derek tá pedindo, que é o que vai valer a pena. Você tá no FB, o Cadu, mano, o Cadu, ele é um fenômeno, assim. Eu sou muito fã do Cadu. Se o Cadu, ele fala, você faz. É a vida de cursinho, sabe? Você tá no cursinho, o que pedirem pra você fazer, você faz e vai seguindo. Eles têm um método de estudo lá. Se você tá lá no cursinho, você tá prometido a seguir mais ou menos isso. Aí vai seguindo o que os professores falam, que realmente você vai ter muito proveito para tirar disso. Acho que respondi Beleza. direitinho. Muito obrigado. Alô, tá me Que ouvindo? isso. Opa, Estamos ouvindo, João. Eu queria te perguntar, assim, quando você foi pra prova, né, que você passou, assim, como é que tava a tua cabeça, assim, tipo, você tava com uma grande confiança, assim, ou você tava meio nervoso ainda? cara, eu até falei isso do Ari, quando eu fui lá. Não sei se vocês assistiram, quantas pessoas aqui são do Ari, que o Enéas eu sei, Isso. os dois aí eu sei, do onde funciona eu sei, e o resto não sei, mas, enfim. A primeira pessoa que tem que confiar em você é você. Então, não é para você chegar na prova pensando, putz, não fiz isso daqui, não estudei isso daqui, putz, não revisei tal coisa, caramba, que saco. Não, você tem que chegar na prova pensando, durante o ano eu fiz isso, isso, isso e isso, e eu mereço passar. Eu fui com essa mentalidade em 2020, 2021. E 2019 também, só que foi para a Olimpíada, então meio diferente, né? Então eu vou falar específico por cursinho. Eu posso falar para a Olimpíada também, porque realmente foi o que eu acho que me botou. Porque quando eu cheguei em Barra do Piraí, que eu falei para vocês que eu fiquei em primeiro, eu cheguei falando, cara, eu sei das coisas. Eu sei do que, independente do que aparecer aqui na prova, eu vou saber fazer. E é isso. Vou saber o que dá. E foi assim pro resto da seletiva. Quando cheguei no cursinho, para fazer prova do ITA, eu tava, cara, eu fiz, antes de chegar na prova, eu fiz isso daqui tanto de prova passada. Eu sei mais ou menos como ter minhas notas. Passar é mais do que possível. Não é, sei lá, a prova, quem nem o Marcelo fala, que é professor lá de Fortaleza. A prova tá bem aqui, e você não tem que olhar ela daqui, sabe? Você não tem que olhar para ela como se ela fosse uma grande dificuldade. Você tem que olhar ela de frente para frente. Ela é sim um grande desafio, mas você tá lutando contra ela de igual para igual. Eu cheguei lá na prova com a mentalidade de, cara, isso daqui é mais do que possível, eu tenho chances de passar. Eu acredito que eu consigo passar. Isso foi nos 2 anos. No ano passado, por mais que eu estivesse passando mal, no segundo dia de prova, eu tava, cara, eu estudei esse ano todo, direitinho, com a cabeça assim, firme, e do nada aqui no dia da prova, é sério mesmo que eu vou ter uma crise de estresse por causa da gastrite? Cara, não vai ser isso que vai me tirar das vagas, não vai ser isso que vai tirar a minha vaga. Bora lá, bora continuar, que a prova só vai acabar quando o fiscal falar para soltar a caneta.
enquanto eu tiver com a caneta na mão, eu vou estar lutando para passar. E foi com essa mentalidade que eu fui, sabe? Em relação a dura o ano todo, porque isso faz diferença. Tem que estar com mentalidade, essa mentalidade pro ano todo. Se não pode estar, tipo, fui mal em simulado, acho que tenta, às vezes a galera pensa, só próximo ano agora, né, rapaziada? Mas, mano, não é assim. Seu simulado pode ter sido ruim, pode ter sido horrível, mas a sua mentalidade tem que ser no próximo simulado eu vou melhor. Se o próximo simulado você for pior, não tem problema. No próximo simulado, eu vou melhorar. E essa é a única mentalidade. Eu vou melhorando, vou fazendo meu trabalho aos poucos. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que isso daqui é um sonho impossível e que eu vou fazer dar certo. E é isso. 2020, 2021 foi assim. Quando eu cheguei em 2019 no Ari, eu pensei que agora era hora de cuidar do meu psicológico. Como eu falei para vocês, meu terceiro ano foi horrível, péssimo de problema pessoal. E a partir de 2019, eu cheguei à conclusão que ia ser meu psicológico que ia me botar para passar nas coisas. E estando com a cabeça em dia, você é capaz de muito mais coisas do que você pensa. Isso valeu para todas as provas que eu fiz lá nesses 3 anos. Estando com a cabeça centrada, bem organizada, você consegue fazer qualquer coisa. Porque se você tiver mal, você pode, por exemplo, se você tiver madrugado vários dias antes do simulado, você pode ver, você vai ir mal no simulado. Não estou falando isso para estimular nem nada, mas é porque é um fato. Você vai chegar mal, você vai chegar cansado, você vai chegar estressado. Se você ficar botando muita pressão nas coisas, você vai chegar estressado nas coisas. Agora, se você chegar na leveza, assim, putz, eu tenho que estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, essa semana, chegou no final da semana, putz, não deu certo para estudar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Não tem problema. Você pensa, eu vou estudar na próxima semana e isso eu vou colocar em dia depois. Ter essa mentalidade, ter essa mente de não tem problema às vezes. Você falhar ou você não conseguir fazer determinada coisa é muito importante para você se manter são. Porque se você for parar para pensar em todas as coisas que você não consegue fazer durante o ano, você vai enlouquecer. Porque você vai ficar, putz, eu não vi isso daqui, não fiz isso daqui, putz, que sacanagem, não sei o quê. Mas que nem eu falei um pouco tempo atrás. Você não fez, por exemplo, esse daqui de revisão, mas o tanto que você estudou durante o ano é desse tamanho. É muito maior do que você pensa. E se você for prestando atenção nessas coisas durante toda a sua preparação, você vai chegar na prova sabendo que você é capaz, que você está bem preparado. Independente de como você está em relação à nota. Porque nota é só uma nota, mas o que você está de preparado em relação a estudo são outros 500, sabe? É isso Cara, aí. que massa, velho, que massa mesmo. Tipo, muito interessante, né, que tu falou, tipo, meu psicológico vai me passar esse ano, tá ligado? Então. Tipo assim, pô, achei muito massa, velho, como tipo assim, pô, já tô pronto pra passar, consciente mesmo, tipo assim, pô, o que falta agora é ajeitar isso e chegar na prova bem. Uhum. E Não, quando tava... desculpa. Não sei, eu ia fazer comentário que era o psicológico e eu pensei, cara, redação, a galera normalmente vai muito mal. Então, eu vou redação também. Então, assim, foi redação e psicológico, assim, eu fui levando junto, sabe? E Entendi. trabalhando nisso daí. Eu selecionei algo para focar e fui carregando comigo. É que nem que você falou, mas... Muito legal. Pode falar, João, com vontade. Mais uma perguntinha aí. Você, tipo, conviveu com muita gente, né? Vários cursinhos aí, tudo. Aham. Muitas pessoas e tal. Daí, eu perguntei pro outro cara também, né? Da outra mentoria, mas qual foi o principal erro das pessoas que estavam em volta de você que você percebia, assim? Sei lá, falta de organização, pegar material fora. Qual foi o principal erro, Então. assim? Porque tem muita gente que, às vezes, você pensa assim, o cara é um gênio, mas não passou. Uhum. Então, Nossa. Cara, esse negócio de o cara é um gênio e não passou é um... E aí, quase praxe, né, velho? Mano, isso daí é padrão, sabe? Acontece demais. Demais, demais, demais. Eu vou falar um pouquinho de organização depois, que era inclusive que tinha me pedido pra falar, né? Eu não Você disser falei que a nada. organização era muito boa, né? A gente queria saber um pouquinho como é que foi. Cara, o maior erro, assim, de longe que eu vejo, que eu fico, assim, abismado, e isso é desde o começo. Quer dizer, desde o começo não. Até meu primeiro ano de cursinho, eu ainda tinha esse preconceito, mano. Era que a galera falava desde o meu primeiro ano de ensino médio, mano. Isso daí é cultura de turmeta. Falar que, tal coisa você não precisa estudar. Por exemplo, química. A galera ficava, não, química é um lixo.
Química não precisa estudar, mano. Pelo amor de Deus. Química não é nem exatas, blá, 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 blá. Esse tipo de coisa. Que foi frase que todo mundo... Não adianta mentir, eu sei que todo mundo aqui já falou. Em algum nível, em alguma matéria você já falou, isso daqui não precisa estudar, é um saco. Cara, me colocaram na minha cabeça de que química era horrível desde o primeiro ano. E eu fui acreditando nisso até o terceiro ano. Que química era um lixo. Só que, mano, as pessoas que falavam isso, na hora que chegavam no vestibular, surpreendente, de um modo surpreendente ou não, na hora que chegava no vestibular era cortado em química. No provão do IME, por exemplo, era cortado em química. Que eu fui cortado em química, eu falo isso por experiência própria. Fui cortado em química no primeiro, segundo, terceiro e no primeiro ano de cursinho. Todos os anos eu fui cortado em química. Então, assim, tenho propriedade para falar. Cara, você tem que tratar todas as matérias como iguais. Todas as matérias, dane se elas são chatas ou legais, se você tem afinidade ou não, você tem que estudar elas igual. Quem vai passar não é o cara que ele é o mais foda em física, mais ou menos em matemática, horrível em química, horrível em redação. Vai passar o cara que é equilibrado em tudo, ou o cara que é mais ou menos equilibrado, assim, com um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, e uma que ele é mais para cima. Mas, assim, você vê que vai estar todo mundo mais ou menos numa mesma média de equilíbrio, sabe? As pessoas que estão equilibradas, elas passam. E esse pensamento de, tal matéria é chata, não vale a pena estudar, ou, isso daqui é desfocado demais, nunca vai cair. Tem algumas coisas que, de fato, são desfocadas demais que, putz, não vale muito a pena dar uma olhada, não. Mas tem coisas, assim, que parecem desfoque, assim, de início, mas que são focados por isso, sabe? E esse negócio de, matéria é chata, não vou estudar, blá, blá, blá. Esse aí, pra mim, é o que mais pega a galera. Porque você fica muito com um pensamento de, cara, que é muito chato, vou estudar com raiva já. Você não pode estudar assim. Para se aprender, eu acho que você não pode ter raiva das coisas. Você tem que ter gosto pelas coisas. E, de alguma forma, você tem que tirar esse gosto de algum canto. Química, para mim, foi do mesmo jeito. De algum modo, eu tirei gosto no que eu estava fazendo. E eu fui aprendendo. Eu já tenho todas as matérias como igual. Redação tem o mesmo peso que matemática, física e química. Então, eu vou dar o mesmo tipo de atenção para ela. Então, fui seguindo assim. Como eu estudei português, cara, de obras literárias, eu li todos os livros, li todos os resumos. Por algum motivo passaram lá no Ari os resumos aí com questões, eu fiz, tipo, todas as questões possíveis. Redação, eu fazia toda semana. Lá do Poliai foram 34 redações que tinha para fazer, eu fiz 33. Eu só não fiz uma redação porque teve final de semana que teve prova da SpaceX, ou seja, já tinha uma redação, eu sugou, né? Pelo amor de Deus. Ia ter que entregar na segunda-feira. Mano, não tinha a mínima possibilidade. Eu tava querendo dormir. Mano, não tinha como. Eu queria muito dormir, eu tava, cara, já deu, sugou. Não vou fazer essa redação. Mas a compensação foi a única que eu não fiz no ano. Eu estudei desse jeito aí. Algumas pessoas podem pensar, cara, uma redação tem que escrever, blá, blá, blá. Cara, vale a pena você tirar esse seu tempo para escrever. E você não tá perdendo tempo. Perceba que eu falei, tirar esse seu tempo, tirar o tempo da sua rotina para isso. Eu falei, perder seu tempo. Você não tá perdendo tempo, você tá investindo na sua aprovação. Para qualquer matéria que você vai estar estudando, você vai estar investindo. Então, para mim, é isso. O maior veneno que você pode colocar na sua aprovação é escutar os bizus errados, que eu chamo. Para mim, bizu errado é o cara chegar, cara, negócio de pegar a base, não sei o quê. Pô, você tá com o Física Clássica aí, na moral, vai pegar um livro peruano, vai pegar o Sarajevo e tal, não sei o quê. E a gente escuta muito isso no começo aí. E não sabe diferenciar, né? Dizer o que é o que. Não, porque tem muita gente que vai falar isso pra você. E é um negócio que você pega desde o começo. Falo porque, enfim, eu chegando no cursinho eu observava muito isso. No ensino médio também. É uma cultura que não chega no cursinho do além, sabe? No ensino médio já tem isso. E é isso daí. Mano, quero chegar, livro. Pega o Irodov, blá blá blá. Mano, o Irodov eu estudei ele quando eu tava estudando pra seletiva, sabe? Por que você vai pegar um negócio que você está estudando pra seletiva? A seletiva ela foi feita para pegar matéria de universidade. O Irodov é um livro para universidade. Para ele olímpico, sabe? Integral para um lado para o outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, cara, no ITA você não vai usar isso. É fato, você não vai usar as coisas que você precisa lá no Irodov. Alguma ideia ou outra, é muito raro de acontecer, mas volta para aquilo que eu falei. Seu professor já foi nesse livro e pegou todas as questões que podem ser focadas.
Então, cara, confia no seu professor, não faz coisa, não sai dos eixos, sabe? Tem gente que vai chegar e falar, cara, redação sugou, redação chato demais, vou ficar fazendo outra coisa na hora da aula e dane-se. Você pode até fazer dependendo do seu autoconhecimento em relação às matérias, mas se você sabe que você não sabe, o que custa você prestar um pouquinho de atenção lá na aula e tentar melhorar, sabe? Deixa eu ver outro bizu errado. Eu não estou conseguindo lembrar outro bizu errado assim, mas... Tem uns outros que a galera faz, simulado desfocado, tá ligado? Simulado não adianta fazer não, adianta fazer não. Simulado desfocado também é um negócio que é um pouquinho prejudicial. Aí vai parecer um pouquinho pouco, você tá falando isso, que em 2020 eu quase não fiz, né? Mas em 2021 eu fiz todos simulados. O ano que você passou, então aí já passou. Foi o ano que eu passei. Será que tem uma ligação aí? Cara, fiz muito simulado, muita prova passada. Foi até entrar quando fala de organização. E, pô, você estava lá no método, que eu falei, você tem que confiar no que você está fazendo. Então, o simulado está lá. Ele não vai dizer se você vai passar ou não, mas ele vai te dar algumas dicas sobre a sua preparação. Ele diz, por exemplo, em tal matéria eu tomei mais ou menos, preciso prestar atenção um pouquinho mais nisso daqui. Simulado realmente não é para dizer se você está bom ou mal 100%. Ele vai te dar dicas. Eu prefiro ver os simulados desse jeito. E tinha simulado que eu sabia que se eu tivesse um pouquinho mais atento, eu ia bem melhor nele. E eu pensava, caramba, ele me deu uma dica que eu preciso de mais atenção. Ou ele me deu uma dica que nessa matéria aqui eu não estudei tão bem e por isso que eu fiquei um pouquinho perdido lá na hora. Não significa que as questões simuladas vão cair lá na hora do vestibular igualzinha. Significa que se caísse uma matéria desse tipo aqui, será que você, com um pouquinho mais de atenção, você conseguiria fazer? Ou, sei lá, com um pouquinho mais, se tivesse estudando um pouquinho mais, revisado um pouquinho mais, você ia conseguir fazer? É isso, para mim, simulado é esse tem. Ele não vai editar, por exemplo, tirei 6 no simulado, vou tirar 6 na hora da prova. Isso daí é uma grande mentira. Tá. Quem fez que eu passei o ano todo indo bem, na hora de simulado, na hora que eu cheguei lá, eu tirei 5. Então, vai muito no dia da prova, mas é isso daí. Sim, Marco, a gente queria agora que tu falasse um pouquinho da tua organização aí. A gente foi sabendo que foi um dos pontos fortes da tua preparação. Queria que como foi que tu fez, como é que tu organizou matéria, prova antiga, conteúdo. Fala pra gente. Prova antiga? Calma, eu vou até abrir aqui um pouquinho do meu planejamento. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tenho um drive com esse daí. Tem um drive inteiro de planejamento, que é isso. Porque eu fiz uma planilha no Excel. Cara, se não achar, eu vou ficar boladíssimo. Eu nem brincadeira, não. Deixa eu ver aqui. Vai dar certo, a gente confia no seu potencial. Esse aqui se chama planilha? É esse aqui, não. Deixa eu ver materiais. Sacanagem, hein? Não tô achando. Não, fica à vontade, fica à vontade. Você pode falar um pouquinho dele por enquanto, tá ligado? Não faz mal, não. Ok. Não, achei. É programação TOI aqui. Tu consegue apresentar ele, eu acho. Acho que tu consegue colocar ele na tela aí pra gente ver. Se você quiser, sabe? Eu já deixei preparado aqui para quando precisar falar. Beleza. Cara, minha organização de verdade começou em 2020. Porque, enfim, chegou a pandemia e mudou completamente meu modo de estudar. E eu pensei, cara, se eu não me organizar, vai dar merda. Uma hora ou outra eu vou me lascar em Wanda aqui. Então, eu vou me organizar. Quando eles postavam as aulas lá no Ari, porque era por link que eles colocavam, eu fiz uma planilha, separei por matéria todos os professores e fiquei adicionando os links para eu saber o que eu precisava assistir, o que eu já tinha assistido, e eu colocava um gráficozinho ao lado, mostrando meu progresso, que mostrava a porcentagem de aulas que eu já tinha assistido. E nisso daí eu fui seguindo. Tinha lá a planilha com as aulas que eu precisava assistir, então não sei o quê. Do lado dela, eu coloquei as provas passadas, tanto do ITA quanto do INE, e eu ficava registrando o quanto acertei em cada um. E sobre prova passada, eu fazia da seguinte forma: eu fazia a prova, no outro dia, ou no mesmo dia, eu recorrigia e anotava quais matérias que eu errei. Eu anotava qual questão eu errei e qual a matéria, para poder revisar depois.
E jogava tudo isso na minha planilhinha lá e ficava me organizando. Aí com isso eu sabia mais ou menos o que eu estava errando, blá, 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 blá. Nessa época aí, eu fiz meu horário de estudo. Eu vou até mostrar aqui, já posso mostrar. Deixa eu ver a tela inteira. Compartilhar, pronto. É até engraçado porque o nome da planilha é Madu, Pessoa Mais Genial do Mundo, que é uma amiga minha. Foi ela que falou que eu devia fazer isso daqui. Tá aqui, planilhinha. Isso aqui tudo é os okzinhos de aulas que eu já assisti. Aí tinha esses azuis aqui. Foi do ano passado, porque eu peguei para revisar, né? Então, isso aqui tudo foi de aula que eu revisei do ano passado. Você pode ver que tem aulas que eu não assisti até hoje, que justamente é o que eu estava falando. O negócio de algumas coisas que eu não vai conseguir fazer, e não tem problema. Eu sabia, eu não consigo fazer isso aqui, mas não tem problema. Deixa para depois, ou revisa, ou já estou sabendo na matéria, não vai fazer diferença. Aqui, ó, tinha um gráficozinho mostrando o meu progresso em cada matéria, blá, blá, blá. E os amarelos, aqui eu ainda ia revisando no ano passado, mas acabei não revisando. E era realmente aqui, ó, matemática, matemática, matemática. E embaixo tinha redação, redação, redação. Isso aqui eu não estudei nada de redação daquele ano, que foi um erro, inclusive. E aí, bem aqui, eu tinha separado de prova passada. Isso daqui era de primeira fase, que eu tinha organizado, né, do ITA e do IME. Aí eu separava meus acertos em cada matéria, via em quanto tempo eu tinha feito. Aqui, isso daqui era quanto tempo faltava. Aqui, ó. Eu ficava calculando minha média para acompanhar mais ou menos como eu estava indo. Me incrível que pareça, a minha média aqui, quando eu estava fazendo simulados, deu 27 questões. E nesse ano, na hora que eu fui fazer a prova do IME, eu fiz 27 questões. Então, bateu direitinho com a previsão. Aí, bem aqui, por exemplo, isso daí foi uma coisa que eu não fiz no ano passado, mas se alguém tiver interesse, sei lá, acho que vale a pena. Eu coloquei erros por matéria no provão do IME e fui organizando para ver o que mais tinha dificuldade. Em química, gritava muito orgânica, como você pode ver, dadas estatísticas, né? Eu ficava acompanhando assim, para ver o que eu podia revisar, o que eu tinha que me aprofundar, e marcava aqui em vermelho, que era o mais preocupante, né? Por exemplo, Pô, no com IME, certeza. era a teoria dos conjuntos números, que todo ano, prova passada, eu errava a questão. Isso aqui foi meu planejamento. A planilha que eu falei foi essa daqui. Em 2021, eu fiz a mesma coisa. Só que aqui para a parte dos simulados, eu fiz um pouquinho mais organizado. Eu fiz aqui, ó, do IME. De prova passada, eu fiz da prova de 2010 até a prova de 2021. Isso dá 11 provas do IME. Que eu realmente, assim, como eu já estava um pouquinho mais preparado, meio que eu já estava liberado para fazer prova passada desde o comecinho. Então, eu comecei desde o começo do ano. Mas não tem problema você começar no meio ou até um pouquinho mais depois. Não tem problema algum você fazer isso. É só porque meu método de estudo foi esse. Nesse ano, deu para fazer uma crazy aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 provas passadas de primeira fase do ITA, simulando a primeira fase, né? Só que eu simulei isso em português e inglês, porque esse daí eu já simulava com o simulado do Polieri, que eu fazia na época. E do mesmo jeito que eu fiz nos outros anos. Eu via a média e via a média de todas as matérias que eu tinha. Eu sempre ficava acompanhando como é que estava indo a minha progressão, sabe? Quando chegou para a segunda fase, eu peguei aqui de novo os anos de segunda fase e fui simulando. Para redação, eu pegava alguns modelos de redação também. E para mostrar como eu fiz minha revisão, eu fiz um outro planilha que era de programação até o IME. E aí eu tinha meus horários aqui de estudo, né? Quais aulas eu tinha que assistir no dia, que está em branco, e o que está em azul é estudo individual. E o que está amarelo é simulado. Você pode ver aqui que... Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Bem aqui, eu tinha tanto até tantas horas de simulado. Eu fazia com 1 hora a menos de prova. Nossa. No caso, fica até... Isso aqui eu acho que já é do ITA que eu tava fazendo, se não me engano. Não sei. Isso aqui já era do ITA, essas provinhas aqui. Você pode ver que elas estão com 2 horas, porque em tese eu tinha 3 horas para fazer
Opa, 16, dá 3 horas. Em tese, eu tinha 4 horas para fazer tudo de exatas, né? Então, eu deixava 3 horas para fazer tudo de exatas, que ficava 1 hora para cada matéria. Eu fazia tudo sempre com 1 hora a menos. A prova passada do IME também, eram 4 horas de prova, fazia com 3 horas de prova. Justamente porque, mano, na hora da prova você vai ter imprevistos, independente do que você vai ter imprevistos. Então, eu ficava contando com isso. Eu ficava, eu vou ter 3 horas de prova aqui em simulado, mas na equivalência deve dar umas 4 horas de prova na vida real, sabe? Né? Uhum. Aí lá vai, eu tinha as aulinhas aqui, eu organizava segunda, terça, quarta e quinta. E, mano, você percebe que isso daqui eu fiz no dia 13 de setembro. A prova do IME era... A primeira fase era no dia 10 de outubro, um mês depois, e depois a segunda fase era no dia 25. Então, você percebe que eu fiz um planejamento realmente para tudo isso daqui. Eu pensei, cara, eu vou fazer isso daqui e vou seguir até o final. Muitas das coisas que estão aqui, eu não consegui fazer, porque tinha vezes que eu precisava dormir um pouquinho mais, porque eu precisava descansar mais, tinha vezes que chegava à noite. Eu queria falar com minha namorada, queria descansar, e acaba não seguindo exatamente como está aqui. Mas perceba que é muito importante você ter esse planejamento, porque meio que você se prende às suas obrigações. Porque, por exemplo, de simulado, eu tinha... Isso aqui já estava na insanidade, né, de setembro / outubro. Então, eu estava fazendo 3 simulados por semana. Tava no pique, filho. Tava no pique louco já. E eu realmente fazia no horário, certinho. Eu chegava o horário e eu fazia já, direto. Tanto que você pode ver aqui no horário, eu tinha 20 minutos de imagem, que eu colocava bem aqui, mas era 20 minutos de correção, de ver o gabarito e corrigir quais eram meus erros. Entendi. E com esses horários que estão bem aqui, você vai se prendendo a esse planejamento e você meio que tem a garantia que você vai fazer as coisas. Você podia até não fazer o exercício individual aqui, então, não sei o quê, estudo individual aqui ou aqui, sei lá, ou qualquer coisa, mas o simulado era certeza que eu ia fazer. Aí foi nisso, fui intercalando prova do IME com o ITA. Você pode ver bem aqui que eu deixei a última prova. Não, calma. Deixa eu ver. A do IME eu deixei para fazer bem antes, 2 semanas antes. A última prova que eu ia ter de prova passada do IME, né? Que foi 2 semanas antes da prova oficial mesmo. E foi isso daí. Para a prova passada do IME, eu só fiz prova de matemática mesmo, porque eu sabia que ia ser o mais difícil. Porque eu sabia que física e química eu já estava simulando segunda fase, né? Então, meio que já estava mais ou menos garantido, eu já estava conseguindo equilibrar bem as coisas. Aí percebo, antes de qualquer prova, assim, 10 SpaceX não, porque eu não ligava muito para SpaceX, não era o meu foco, né? Mas isso aqui que para mim é a coisa mais importante possível. No meu horário, eu tinha os meus horários de descansar. Tudo que está em branco, na realidade, é horário de descanso. Antes de prova, eu deixava um dia reservado só para descansar, não ia pensar em nada. Mano, eu ia pra praia no dia antes da prova. Eu gosto de revisar, então não sei o quê. Eu não gosto tanto de revisar no dia antes da prova. Eu gosto de pensar, cara, o que eu tinha feito o que eu tinha para fazer, eu já fiz. E eu ia com isso para a prova. Então, o dia antes da prova, eu tirava para descansar. E outra coisa legal que eu adicionei, inclusive no meu horário de estudo, foi, beleza, eu tive prova bem aqui, meu próximo horário, do próximo dia, é dormir. E curioso que meu horário de fazer redação era na segunda de manhã. E aí eu coloquei redação. Aí, se não tiver redação, dormi também. Não teve redação, e eu dormi também. Então eu dormi até onde dava. No caso, mano, eu acho que eu tô dormindo até meio-dia, assim. Na tranquilidade, sem problema nenhum. Dava o gás de sono, isso aí. Dei o gás de dormir. Tanto que assisti as aulas que tinha para assistir e descansei depois. Parei por aí, sabe? Para depois voltar no outro dia no pique. Porque, cara, a prova não é só aquelas 4 horas. Mano, se você perde tempo de prova, você vai de manhã para o seu colégio para pegar o ônibus, para ir lá pro local de prova. Tem mó tempo para você chegar na sua sala de prova, 1 hora esperando, depois vai ter a prova, depois para voltar para casa. Mano, você sai de manhã e você volta à noite. É um dia cansativo pra caramba. Você não precisa, para mim, você não precisa fazer nada no dia anterior, porque você não precisa, porque você vai chegar cansado.
E se você chegar cansado num dia que é cansativo, você vai dobrar esse cansaço aí, você não vai fazer porra nenhuma. E no outro dia, eu não acho muito show a ideia de já chegar estudando outro dia também, porque você tá meio baqueado ainda. Eu acho que você precisa dar tempo pro seu corpo, você precisa dar tempo pro seu descanso. E aí, esse negócio que eu fiz aqui de dormir, mano, pra mim foi sensacional. Funcionou demais. Já vou adotar aqui no meu método de estudo já. Cara, vale muito a pena, sem brincadeira. Você pode ver aqui, quando eu terminei os simulados de primeira fase do ITA, eu tirei um dia para revisar todos. Todos. Sempre tirava um tempinho para revisar, não sei se eu já estava adicionando isso daqui, mas pois é. Eu já estava fazendo as provas do ITA bem aqui, né? Isso aqui 2018, 2019, isso daqui era do ITA. 2020. Perfeito. Eu não fiz 2021 porque eu queria deixar para mais próximo da prova. Uhum. E também porque estava chegando o IME. Então, eu deixei aqui um diazinho para poder revisar todos os simulados de ITA primeira fase, porque a partir daqui que terminava a loucura do IME, né? No dia 3 ia ter prova da primeira fase já. Então, eu tinha que estar com tudo na mão. Aí, beleza, segui esse planejamento aqui. Teve as provas do IME, como você pode ver. Diferente do que foi na primeira fase. Teve um dia de descanso inteiro antes e um dia de descanso inteiro depois. Porque, mano, não tinha a mínima condição. Se vocês já fizeram a prova de segunda fase do IME, você sabe que quando chega a prova de português, você já está morto, você está pedindo arrego. Você está quase, cara, por favor, alguém me tira daqui, não aguento mais olhar para a cara de ninguém aqui nesse local de prova, pelo amor de Deus. E depois, aí, no outro dia só, 2 dias depois que acabou, eu fui voltar a fazer simulado e estudar, e assistir aula. Pode ver que meu planejamento aqui já estava bem mais tranquilo, já estava bem mais relaxado. Para esses 2 outros dias aqui, foram dias tranquilos. E aí, pois é, esse aqui foi o meu planejamento para o IME. Eu já tinha feito as provas passadas do IME durante um ano, sendo que eu não tinha formalizado isso no horário, né? Aí eu decidi fazer uma planilhinha aqui para ficar bonitinho mesmo, e eu imprimi isso daqui, coloquei na parede do meu quarto, e eu ficava dando um checkzinho, eu ficava dando um okzinho cada vez que eu cumpria uma tarefa. Isso era muito bom, porque eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto das coisas assim, visuais assim na minha cara. Quando tá assim digital, é de boa, então não sei o que, mas você não consegue ver direitinho as coisas que você conseguiu fazer. Você não consegue ver quais são as metas que você Tem um cumpriu. sentimento, né? Então. Aí eu imprimi isso daí, eu preguei na parede do meu quarto e fiquei dando checkzinho, e eu ficava vendo o que eu tava fazendo, às vezes o que eu deixava de fazer, e eu via realmente, as coisas que eu deixava de fazer, nem se comparava ao tanto de coisa que eu fiz. Então, eu seguia muito tranquilo em relação de aparecer alguma coisa que, sei lá, não deu tempo, não tinha problema. Mano, pra você ter noção, era, por exemplo, vou colocar aqui de vermelho só. Por exemplo, era de vez em quando era tipo assim, mais ou menos, o de vermelho que eu não consegui fazer. Sabe? Era tipo coisa assim, sabe? Sendo que, olha o tanto de coisa azul que tem, olha o tanto de coisa branca, que é aqui, branquinha aqui que tem, que são as aulas. Mas você vai realmente deixar essas coisinhas aqui te deixarem pra baixo como tipo, putz, não fiz isso daqui, tô lascado? Não, cara, você não vai deixar, porque você fez muita coisa. E esse planejamento, ter isso visual na minha parede, me ajudava muito pra isso. Pô, que massa, velho. Eu também sou uma pessoa muito visual, assim, eu gosto muito de Uhum. post-it, tá ligado? Sai colando tudo assim e tal. Isso, cara, Aí riscar, arrancar, muito maneiro, né? exato. Essas coisas assim, você vê o seu progresso visualmente, é um negócio que vale muito a pena, na minha visão. Aí chegou pro ITA, você percebe que tem cadeado já. Aqui era o dia, deixa eu ver, 31 de outubro, aí já começa aqui 1 de novembro. Eu não lembro o que é que teve nisso daqui, pra falar a verdade. Deixa eu ver Um se grande clarão branco. foi a primeira fase do ITA. Foi bem aqui. Foi por aqui, não lembro qual dia foi. Mas nesses 2 dias aqui, eu acho que eu fiz bem pouquinha coisa também. E depois eu voltei, depois da primeira fase, cara, dá o gás insano, porque tem mais de 3 semanas aí de estudo, né? Você percebe aqui que teve até um negócio que eu não recomendo muito. Como eu falei, o que tem amarelo é simulado, né? Não fez outra coisa. Era simulado e prova passada. Cara, isso aqui, inclusive, eu deixei em aberto, porque eu tava esperando as aulas de revisão saírem, os horários, para saber o que eu ia fazer. Aí, eu preenchi isso daqui depois na mão mesmo, com
com a lapiseira. Mas isso aqui tava preenchido mesmo, depois. Eu tenho até aqui intercalando com o simulado do Ari também, com redação semanal do cursinho. Eu, tipo, montando meu próprio simulado Frankenstein, sabe? Tava com muita prova passada e, cara, valeu muito a pena fazer muita prova passada, mas uma coisa que eu faria diferente era que, inclusive, eu fiz diferente nessa semana bem aqui. Putz, tem 7 dias aqui, eu fiz 6 dias de simulado. E, cara, uma coisa que, assim, que me sugou muito foi porque aqui, ó, presta atenção quando tive de redação. Tem uma redação bem aqui, tem uma redação bem aqui, e tem outra redação bem aqui. Então, no período de 7 dias, eu fiz 3 redações, simulando. Quando eu cheguei nessa redação bem aqui, eu saturei de redação. E aí eu já não aguentava mais fazer redação. Então, quando chegou aqui, eu não fiz eu acho que cheguei a fazer essa redação, mas eu joguei ela para cá. E eu não fiz essa redação semanal. E nem essa redação aqui. Porque redação é um negócio que você tem que estar com a mente tranquila para poder escrever direito e realmente simular o que você está fazendo. Se você jogar muita coisa para fazer, muita redação para você vai notar que vai estar caindo o nível, sabe? Então, nesse sentido, é melhor você focar na qualidade mais do que na quantidade. Diferente do que eu achava para as outras matérias, que eu preferia optar pela quantidade mesmo, e que já estava mantendo a qualidade, então estava de boas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, de um ciclo que eu estava fazendo, eu fiz matemática, química e só física. E aí, quando eu fui fazer esse ciclo bem aqui, eu fiz física e redação normal. Mas bem aqui, eu não fiz a redação. Entendeu? Não sei se deu para entender direitinho, deu para todo mundo entender direitinho, né? Entendendo. Show. Aí... Amigo, o que choveu de elogio a sua planilha aqui no chat não tá no vídeo. Eu não conferi. Aí, mano. Fiz prova passada novamente. E aí, como você pode ver aqui, ó, o Sagrado Descanso. Não pode faltar esse daqui. E muito importante também. Tá meio que escondido aqui no meio das coisas. Vou até dar um pouquinho de zoom de novo. Nessa data bem aqui, eu tinha feito essas 2 provinhas aqui, né? De 2017. Bem aqui, eu tinha revisado a prova de física de 2015 até 2019, que eram as provas passadas que eu tinha feito. Isso daqui é um negócio que eu acho que nunca pode faltar no seu horário. É revisar as provas. Esses horários aqui eu tirei para revisar todas as questões que eu tinha errado, inclusive as questões que eu tinha acertado. Para ver mais ou menos como é que eu tava, se eu tinha acertado cagado ou não, sabe? E aí tinha mais aqui, ó. Revisei física, matemática e química, tudo direitinho. Depois eu fiz a prova de 2020. Como o meu foco era o ITA, assim, eu tirei dedicação total, né, nesse final de semana aqui, que não ia ter simulado, então eu falei, beleza, não vai ter simulado, vou simular a prova passada. Aí eu simulei, e quando eu terminava o ciclo, sempre tinha aqui, ó, revisar a prova, física e redação, blá, 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 blá. Da mesma forma, bem aqui, revisar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a revisão desses outros aqui. Tem aqui, ó, eu fiz o ciclo 7, revisar o ciclo 7. Tem a prova de 2013. Eu não sei se eu cheguei a revisar a prova de 2013 porque eu tava sugando. Mas aqui, ó, ciclo 8. Revisei o ciclo 8, ciclo 6. Revisar o ciclo 6. Aí eu fiz um simulado nacional de novo, só para segurar. Aí eu revisava. Tudo aqui eu ficava revisando direto. Ficava acompanhando como é que tava. Porque não era só fazer o simulado por fazer. Era eu fazer o simulado para saber como é que tava o meu desempenho. Então eu precisava corrigir as provas, sabe? Tanto corrigia quanto revisava depois. Na hora da correção, eu fazia logo depois que eu terminava o simulado. Na hora de revisar, eu fazia um apanhado geral, com base no que eu tinha corrigido. Então, meio que ia encadeando as coisas. Ia mantendo tudo organizadinho e juntinho. Uma coisa de cada vez, né, no caso. E aí eu fui seguindo esse planejamento. Essa semana aqui, eu me suguei o máximo que dava. Terminou, eu estava bem cansado mesmo. E quando chegou bem aqui, eu tinha mais 6 simulados para fazer, mas eu disse bora. E tirei a redação, porque é uma coisa muito importante. E uma coisa muito legal dessa organização é que quando você está com tudo organizado, você consegue se adaptar. Eu tinha feito esse horário aqui, mas eu percebi que na hora que eu cheguei na semana, eu falei, cara, eu tô meio cansado, não quero chegar cansado na hora da prova, vou me adaptar. Então, na prática, eu tirei essas redações aqui que eu falei para vocês. Não tirei essa redação aqui porque era prova de 2021, né? Eu tinha que fazer essa prova.
Mas, por exemplo, essa prova aqui que era redação semanal, então não sei o que, essa daqui que também era redação, eu tirei, sem problemas. Eu fiz só uma redação dessa semana. E não teve problema, porque eu consegui me adaptar. Era a adaptação necessária que eu tinha, que eu tinha para fazer. E não tinha problema algum fazer isso. E depois chegou aqui na segunda, tinha mais essas aulinhas aqui para assistir. Eu assisti tudo na tranquilidade. Chegou na terça-feira, só descansar. Quarta-feira, corri pro abraço, e a prova do Ito me abraçou e me jogou no chão e bateu em mim. Na quinta-feira, do mesmo jeito, mas isso é normal, isso vai acontecer com todo mundo. Na hora lá da prova, não vai ter uma pessoa assim que vai chegar e falar a prova foi tranquila, por mais que ela consiga fazer as questões que ela quer. Ela ainda vai achar uma prova cansativa, ainda vai achar uma prova difícil. A prova do ITA sempre vai ser é sempre um desafio, mas é um desafio que você tem que ter noção que ela vai ser uma prova difícil para todo mundo. Tendo isso em mente, sabendo que, putz, essa questão aqui tá muito difícil, mas pera, essa questão tá difícil não é só para mim, tá difícil para todo mundo que tá fazendo vestibular aqui do meu lado. Então, cara, não tem problema, eu só preciso ser melhor do que essas pessoas. E aí você vai seguindo, vai fazendo a prova e eventualmente dá certo. No meu caso, deu certo e show. Esse aqui foi o planejamento que eu fiz em relação à aula, então isso aqui é simulado. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, só mandar aí no chat. Deixa eu ver aqui. Agora é o momento aí. A gente tinha mandado uma dúvida aqui já. Isso, eu vi aqui. O Henrique. Cara, um grande diferencial mesmo nesse ano foi o planejamento. Assim, esse daqui eu reconheço. Desde aqui bem planejado, bem programado, fez uma diferença gritante, assim. Tem muita gente, às vezes, não sabe direito o que é que tem que estudar, fica muito assim no campo das ideias. Eu não, pelo contrário. Eu sabia exatamente o que eu precisava estudar, estava fazendo as provas, eu sabia exatamente onde eu estava errando, fazia simulados, eu sabia exatamente o que eu precisava dar uma revisadinha, e eu sempre ficava atualizando meu conhecimento. Quando terminava a prova, eu revisava. Terminava a prova, revisava, revisava, revisava. Então eu estava sempre assim, acompanhando. Você só chegou a fazer prova antiga no seu último ano? Você chegou a fazer nos outros anos de cursinho? Em 2020 eu também fiz. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Em 2020, bem aqui. Eu também cheguei a fazer. Eu fiz direitinho. Do IME, eu cheguei até, inclusive fiz mais prova. No prova passada do provão eu fiz 13. E no ano passado eu só fiz 11. Em compensação, eu tinha feito menos do ITA, bem aqui, como você pode ver. Eu só tinha feito 2. E isso aqui das antigas, mas porque tinha feito do outro ano também. Enfim, eu acho que eu devo ter feito 4 no máximo. Fiz bem menos do ITA. Mas sim, em 2020 já tinha começado a fazer bastante prova antiga. Inclusive do IME eu também, de segunda fase. Eu só não tenho documentado, mas eu tinha feito também. Só em 2021 mesmo que eu fiz, putz, você percebe que assim, o planejamento é bem mais robusto do que esse daqui. Esse daqui é mais bestinha, assim, mas quando chegou 2020, putz, eu fiz isso daqui tudo. Caramba. Porque eu falei, cara, eu sentei e falei, cara, eu vou fazer isso daqui. Você vai perceber que, assim, no planejamento até talvez tivesse algumas coisas de estudo individual que eu não devesse estar estudando, porque estava acabando fazendo prova passada, né? Mas para mim era meio que o que eu tinha para fazer na época. Eu já sabia do que eu era bom, eu já sabia que tinha estudado, e isso daqui já era. Eu estava nesse ponto de fazer prova passada já. Então, eu acabei optando por seguir esse planejamento de fazer muita prova passada. Você pode ver até para a segunda fase, eu fiz esses anos aqui, que, dê, que dá 8, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anos de prova, mais esses ciclos aqui que eu tinha feito de simulado, que era do cursinho mesmo. Então você pode ver que eu fiz muita coisa assim simulando, né? Mas era porque eu já estava no ponto de fazer isso mesmo. Eu fui seguindo. Aí também, assim, é muito bom porque eu ficava registrando como é que estavam indo minhas notas e blá blá blá, sabe? Era bastante vantajoso para mim. Mas sim, em 2020, tanto que eu não estudava tanto em 2020, individualmente, porque estava muito ocupado fazendo simulado. Muita prova passada mesmo, então, que eu tinha me preparado, eu já acabava fazendo
Caiu? Tava com tudo. Aparente, Opa, voltou caiu. agora. Voltou. Voltou. Caiu em que momento? Eu tava falando o quê quando caiu? Que Já tu tinha tinha feito estado bastante prova muita antiga. prova em 2020 e tal, estado pouco. Pois é. Isso não significa que você tem que fazer o mesmo. Eu só tava lapidando conhecimento nessa época aí. Então, se você precisar de mais estudo individual, isso aí é muito de autoconhecimento. Você coloca mais estudo individual. Se você acha que você já está na fase de ir lapidando, coloca mais simulado. Vai muito de pessoa para pessoa. Eu vi que esse método está funcionando bem para mim e acabei optando por ele. Você... você acabou lembrando, curiosamente, de um visual errado também. De você ver alguém, sei lá, por exemplo, tá tendo aula, a pessoa tá fazendo questão, sabe, no meio da aula. Se você observar isso, você pensa, caramba, esse é um cara que tá aqui há mais tempo, ele tá fazendo isso, ele vai muito bem. Cara, ele é um caso muito específico, ele já sabe como é que é o... eu considero isso. Eu não falta aula pra estudar visual errado. Porque, mano, você tá lá no meio da aula, vai começar a aula de não sei o quê. Aí você vai pra biblioteca. Você já perdeu pelo menos uns 5 minutos pegando seu material, indo pra biblioteca pra matar a aula e ficar estudando. Por incrível que pareça, seu estudo na biblioteca não vai ser produtivo. Eu falo isso por experiência própria também. Eu chegava lá, já teve uma época que eu chegava para estudar alguma outra coisa, na época de Olimpíada, né? Mas eu fazia as coisas sendo que, mano, não era nem um pouco produtivo. Eu chegava lá, passava efetivamente 30 minutos fazendo alguma coisa, de produtivo mesmo que eu tirava dali. Era no máximo, assim, uns 10 minutos, de verdade, que eu tinha conseguido, e contra lá 50 minutos de aula que eu podia estar aprendendo alguma coisa nova, ou vendo o professor fazer questão, anotando coisa. Então, para mim, é realmente um mesmo que não funcionava nem um pouco. E qual foi o que eu tinha pensado? Eu cheguei a comentar o visual errado que tinha falado, que tinha lembrado, porque eu vi o comentário e acabei comentando. Tava falando de ficar fazendo questão durante a aula. Pois é. Você vê isso daí e você fala, não, vou fazer exatamente o método de estudo dele. Não faça isso. Cada pessoa é cada pessoa. Você tem um método de estudo específico, você vai seguir ele. Você tem que encontrar esse método e seguir ele até o final, ou ir adaptando ele conforme for o ano. Mas você tem que se conhecer e fazer o que é melhor para você. Se funcionou para tal pessoa, sei lá, dormir da meia-noite até as 3 da tarde, chegar no colégio, dormir de novo e estudar aleatoriamente das 8 da noite até as 10 e depois não fazer mais nada, e a pessoa passou, cara, ótimo para ela. Você não precisa seguir isso. Ela é um caso absurdamente específico, aleatório, que por algum motivo deu certo, porque a pessoa gostava de aquilo dali. Não significa que você tem que seguir isso. Você pode, claro, pegar várias pessoas assim, elas comentando o método de estudo delas e criar um método e testar. Você pode fazer isso, mas você não precisa copiar 100% a pessoa. Cada pessoa tem o progresso de conhecimento, tem o quanto precisa de estudar individualmente. Tudo isso daí vai variar muito, muito mesmo. Então, cria aí o que você se sente mais confortável. Eu nem falei desde o começo. Eu me senti mais confortável fazendo isso que eu falei para vocês. Se vocês se sentirem mais confortável fazendo de outra forma, show demais. Segue isso e bora que vai dar certo. Muito legal isso, tipo assim, a experiência é totalmente pessoal, né, velho? Não Isso. tem receita de bolo, não tem Uhum. caminho pra você. Eu nem tinha falado, um negócio de estudar de madrugada que eu fiz em 2020. Cara, isso daí, para algumas pessoas, isso daí é loucura total. Eu começava a estudar de tantas a tantas horas, ficava até 3 da manhã estudando e acordava tarde. Eu tinha um amigo que fazia isso no meio do ensino médio. Ele ficava estudando até 4 da manhã, chegava no colégio só 1h30 mesmo, para aula. Aí depois saía da aula, chegava em casa e estudava até 4 da manhã de novo. Eu nunca na vida que eu consegui fazer um planejamento daquele no meu ensino médio. Não tinha a mínima possibilidade que eu conseguisse fazer aquilo. Mas funcionava bem para ele. Ele era um ótimo aluno lá na sala. Mas para mim, se eu seguisse aquilo dali, eu ia estar me enganando. Eu ia, sei lá, jogar meu estudo fora. Nem ia estar cumprindo, nem ia estar sendo efetivo de verdade. Isso. Aí que entra muito a parada do autoconhecimento, né? Tipo assim, o que é que realmente funciona pra você? Testar e tal. Uma parada muito legal aqui que eu peguei, que tu falou, é que, tipo assim, tu conseguiu se adaptar, tá ligado? Mas tu só conseguiu se adaptar porque tu tinha um cronograma, ou seja, tu tinha o que seguir, tá feito, beleza, isso aqui não tá certo. E aí tu não tem aquele peso da responsabilidade, tá ligado? E, tipo assim, pô, tô fazendo as paradas e tal, não sei o que, tá tudo organizadinho. Que às vezes a pessoa que não tem esse planejamento tem, tá ligado? E tipo assim, pô, não fiz a redação hoje, não fiz tal. Exato. Eu via, inclusive, para onde eu podia deslocar coisas que eu já não
não tinha estudado, por exemplo. Eu pensava, isso daqui eu não estudei tal dia, mas eu posso jogar para cá, já que tá matéria, eu tô bem. Eu sabia meio que intercambiar as coisas, sabia, como você disse, ficar me adaptando direto. Ficar me adaptando direto. É isso, isso daí que eu tinha feito era uma base. Isso era a base Aham. que eu tinha para mim. Eu não necessariamente precisava seguir aquilo à risca. Mas quanto mais. Aquilo dali era uma recomendação forte que eu tinha. Eu interpretava desse jeito. Se algum dia eu tivesse cansado, precisasse dormir mais, e eu acabasse só estudando 1 hora das 2 previstas para tal matéria, deixa. Eu podia estudar Deixa 2 tudo. horas e deixar 1 hora só para outra matéria da manhã, sabe? Não Massa, ia ter massa problema. mesmo. Tanto que, em Muito, certo muito período maneiro. do ano, eu comecei a acordar 8 horas da manhã, porque o meu planejamento era para ficar das 8 até as 12 estudando. Eu comecei a acordar 8 e ficava estudando das 9 até as 13. Muito, Só que muito aí maneiro, velho. eu ficava com fome, às vezes, e virou da 9 até as 12, sabe? Eu ficava me adaptando desse jeito, acabava ficando 3 horas de estudo, mas eram 3 horas de estudo que eu era muito bem aproveitadas. Que eu encontrava, me adaptava e falava, cara, esse daqui era o que estava funcionando, tô produzindo muito desse jeito, então tá top. Não, Tá massa. não tem porque mexer em time que tava ganhando, né? Com certeza, com certeza. Aí, pessoal, a gente vai abrir agora as últimas perguntas aí, manda aí, que a reunião, a maioria da gente já tá chegando no final, já passou até, inclusive, um pouquinho do tempo aqui. Então, a última, deixa aí, a última pergunta lá, pode mudar aí. Depois disso, a gente vai encerrar aqui, liberar o Bismarck já entregou muito pra gente hoje aqui, já. Hoje eu anotei cinco páginas. Duas Caramba, folhas que isso! diversas. Pô, cara, que massa. Pô, eu fico feliz que deu pra produzir Absurdo, mano. bastante. Muito site bom, muita ideia legal aqui. Não foi deixar de anotar. Tava sem com a pranchetinha aqui do lado só. Aham, cara, que massa. É um Fico deus, feliz. cara. Como é, Henrique, a gente não conseguiu te ouvir, não, velho. Pensamento, mano. Eu não Cara, sabia que isso era humanamente possível. Cara, é porque eu sou uma pessoa muito metódica. Eu vi que Cara, como ele tá sozinho em casa, eu vi que dá ruim. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso daqui pra dar certo. absurdo, muito bom. foi Valeu. muito legal, realmente. A planilha ficou muito maneira, velho. Curtiu muito aqui. É, Muito show. Queria então pedir para tu passar um motivacional aí, final, pra galera. Vale a pena, tá feliz? cara, vale a pena demais. Tô aqui no ITA. A gente tá indo pra prova final agora. Tá a 8ª semana aí, que são as provas finais do bimestre. Vou tá com algumas provas para fazer, mas mesmo assim a experiência é muito boa. Cara, esse aqui eu tô aqui no meu apartamento, mas sempre que possível eu vou aqui no apartamento aqui do lado, tanto para conversar com a galera quanto para estudar com eles. Eu sempre saio, cara, muito divertido o clima que tem aqui. De vez em quando a gente sai aqui no CTA andando mesmo, muito tranquilo. Já teve hora, 11 horas da noite a gente estava andando na rua aqui dentro do CTA. Bonito demais por aqui, o H8 em si. Não tem o que falar, dispensa comentários, é uma experiência. E, mano, assim, olhando para trás, tudo que eu tive que fazer de estudo, que eu perdi de hora, sei lá, até mesmo de problemas pessoais que eu acabei passando no meio do caminho, que foram consertados. Inclusive em 2020, 2021, que eu fiquei mais próximo da minha família, o tanto de história tanto de horas que eu passei estudando. E, mano, na hora que eu cheguei aqui, eu recebi minha ligação lá em Fortaleza. Eu cheguei aqui, vi meu sonho se tornando realidade, eu percebi que valeu tudo a pena. E que o caminho, ele é árduo, mas é um negócio que, olhando para trás, é uma história que eu tenho orgulho dela, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Você ter orgulho da sua própria história. Vocês estão trilhando esse caminho de vocês, mas assim, se vocês olharem para trás, vocês já vão perceber o quanto é bonita a história de vocês. Cada um que está aqui tem uma história muito bonita aqui por trás de vocês. Todo mundo tem uma história por trás. E respeitem essa história. Tenham orgulho dela. Eu sempre tive muito respeito pela minha história, pelas dificuldades que eu passei pelo caminho, e eu acredito que vocês devam ter o mesmo. E quando vocês passarem, vocês vão ver que não é o ponto alto, sabe? Ainda tem muito mais coisa pela frente, tem muito mais caminho aí para vocês trilharem, que ele vai continuar sendo um caminho muito bonito. Que vocês têm a fazer, vão ter suas dificuldades, mas uma constância que vocês já devem ter percebido é que vocês sempre conseguem superar. E a prova aqui do ITA é só mais um desafio comum que vocês têm a superar. E é isso.
Bom proveito para todo mundo quando chegar no final do ano, bons estudos. Continue se preparando aí no gás, que, cara, uma hora ou outra vai dar certo, vai chegar a hora de vocês, eu vou estar esperando vocês aqui. Valeu demais. Porra, demais. O motivacional também foi 10 de 10. Muito bom mesmo. Muito obrigado demais pela vitória, velho. Estou muito feliz aqui. Você que agregou muito pra todo mundo. Agora todo mundo que apareceu. O João, o Frederas aí, o Henrique, o Leandro, o Bruno, o Saulo. Tamo junto aí, pessoal. Qualquer coisa, dúvida, interação lá no grupo e vamos embora. Só vamos fazer um print aí. Um printzão assim, ó. Ó, galera, a hora de ligar a câmera agora. Ligar a câmera. Falando aí pra mandar a planilha depois, aí eu mando lá o modelinho pra... Caramba, desmocou a planilha, que isso. Mandou o ouro aí. Valeu, foguetinho funciona aqui, galera. Peraí, vou tirar outro. Show demais. Valeu aí, valeu, galera. Valeu, rapaziada. Valeu demais. Valeu. Muito obrigado. Bom dia pra vocês. Valeu. Que mentoria show. Boa, mano. Cara, bom, cacete, velho. Ficou gravado uma reação no final. Vai pra plataforma assim mesmo. Pessoal, comenta aqui embaixo que foi bom. Foi muito que isso, velho. Não, realmente, mano, vai mudar meu ano, cara. Essa mentoria vai mudar meu ano. Vou fazer mano. Virou as férias de agosto, vai ter de agosto até o dia da prova. Tá, pulso. Que é isso. Rapaz. Vamos embora. Valeu, galera. Valeu.